Uma das maiores dúvidas de quem está começando no ramo do Gesso 3D é saber quantas placas é possível fazer em um único dia de trabalho. E foi pensando exatamente nisso que eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje para você. Porque eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas entram em contato comigo aqui no YouTube e lá no direct, no Instagram, e me fazem essa pergunta. Pô, Rafa, quantas placas eu consigo fazer aqui na minha cidade se eu trabalhar o dia inteiro? E eu sempre dava uma resposta genérica para a galera. Por quê? Porque é a resposta exata, é a resposta certa. Porque a quantidade de placas que você consegue fazer em um dia de trabalho depende de muitos fatores. Então eu não posso chegar para você e mentir e falar lá, ah, você vai conseguir fazer 100, você vai conseguir fazer 200, 300, 500 placas em um único dia de trabalho. E de tanto eu responder essa pergunta, eu decidi fazer um vídeo. Então nesse vídeo aqui eu vou falar para você quantas placas você consegue fazer com base em todos esses fatores que vão influenciar na produção das suas placas. Então se você quer aprender quantas placas você consegue fazer em um único dia, se você trabalhar o dia inteiro, fica comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Rafael Olenque, eu trabalho com a produção e com a instalação de placas de gesso 3D. Sou empreendedor do ramo do gesso 3D e esse aqui é o meu canal Viver de Gesso 3D, onde você aprende tudo o que você precisa saber sobre o mundo do gesso 3D e também, e o que é mais importante, como que você faz para ganhar dinheiro com isso. E só uma coisinha que eu tenho para falar aqui para você antes da gente começar, é que toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no canal que é para ajudar você a atingir esse objetivo. Ou seja, começar a trabalhar dentro da sua casa, parar de ser empregado, montar o seu próprio negócio e transformar a sua vida a partir disso. Então, para fortalecer o canal, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui e me segue lá no Instagram, @viverdegesso3D. Vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente e eu tenho certeza que se você fizer essas três coisinhas, você nunca vai se arrepender, porque aqui só tem conteúdo top para ajudar você a sair de uma vida de CLT e virar um empreendedor de sucesso, beleza? Então, bora começar esse vídeo aqui. Como eu já falei aqui para você, o número de placas que você consegue fazer em um único dia de trabalho depende de vários fatores. São muitos fatores que influenciam na quantidade de placas que você consegue fazer a cada hora. E antes de eu falar sobre cada um desses fatores aqui para você, eu vou falar sobre a coisa que ela é mais importante do que tudo isso. Mais importante do que todos esses fatores juntos. E qual que é essa coisa? É você entender as suas limitações. Como assim, Rafa, as minhas limitações? É você entender quantas placas você consegue encher, ou seja, quantas formas de gesso 3D você consegue encher com essa massa antes que essa massa ela endureça no balde, porque nada adianta eu falar aqui para você que vai depender de espaço, depender de forma, se por exemplo você consegue fazer só 3 placas de uma vez antes que essa massa endureça, entendeu? Porque daí o que acontece? O seu número ele vai ser o 3. Se você consegue fazer 10 de uma vez só, o seu número para você tomar como referência vai ser o 10. Então, antes da gente começar aqui, fique esperto nisso e todos os fatores que eu vou falar aqui para você agora, você lembra desse número que é o seu número, para você poder ficar mais sossegado e entender quantas placas você consegue fazer aí dentro da sua casa, beleza? Então, bora começar a falar sobre todos esses fatores. O primeiro fator que influencia na quantidade de placas que você consegue fazer em um único dia de trabalho é o espaço que você tem aí para produzir essas placas de gesso 3D. Então imagina aí que na sua casa você mora numa kitnet, você mora num espaço bem pequenininho, de maneira que você vai conseguir colocar só uma mesa pequena, por exemplo, uma mesa de bar. Uma mesa de bar, se você começar a fazer placas 30 por 30, provavelmente você vai conseguir colocar só 4 formas em cima dessa mesa. Então você vai ter que fazer 4 plaquinhas de uma vez. Agora, se você tem um espaço maior, tem um quintal, tem uma garagem, a maioria das pessoas tem uma garagenzinha para poder começar, o que acontece? Você vai poder colocar uma mesa maior, uma bancada maior e daí você consegue fazer mais placas de uma vez só. Então o espaço ele é um fator fundamental para determinar quantas placas você vai conseguir fazer em um único dia de trabalho. E antes que você pense assim, pô, para eu começar vou precisar de um espaço grande, você não precisa de espaço grande, é só quando você começa a produzir muitas placas, quando você tem muita encomenda e daí sim você vai precisar de um espaço maior. Mas no começo, eu comecei pequeno, você pode começar pequeno, antes que você chegue e comece a dar desculpa, não vou começar porque eu não tenho espaço. Para de dar desculpa para você mesmo. O espaço, você vai aumentando ele conforme você vai ganhando mais clientes, as suas encomendas vão aumentando e você passa a ganhar mais dinheiro.
Segundo fator que é fundamental para saber quantas placas você vai conseguir produzir em um único dia de trabalho é o número de formas que você tem aí na sua casa para fazer essas placas. A grosso modo, como que funciona? Se você tem poucas formas, você vai conseguir produzir poucas placas, e se você tem muitas formas, você vai conseguir produzir muitas placas. É lógico que você tem sempre que respeitar aquilo que eu falei no começo do vídeo para você. Não adianta você chegar aqui e comprar, sei lá, 50 formas de um modelo ou 30 formas de outro modelo, sendo que você vai usar só 6. Por quê? Porque vamos imaginar que você consegue fazer só 3 placas de uma vez e 3 placas na outra vez. Então é legal você ter 6 formas. Agora imagina que você consegue fazer 10 de uma vez só. Então é legal você ter 20. Uma dica que eu dou, que é importante aqui, é você ter sempre o dobro de formas do que você consegue fazer. Então se você faz 10, tenha 20, se faz 3, tenha 6. Em geral, é basicamente isso. Terceiro ponto que é fundamental aqui e você precisa conhecer ele é o tempo da massa. E por que isso é tão importante? Imagina aí que você foi, bateu a sua massa e não fez que nem eu ensino aqui no canal, você foi e já jogou na forma, jogou aquele negócio todo aguado na forma de gesso 3D. O que vai acontecer? Vai demorar demais para essa água secar, porque o gesso ele não incorporou com a água, então aquela camada de água vai ficar em cima da placa, vai demorar muito tempo para aquilo ali secar e você não vai conseguir desenformar essa placa para poder usar essa forma novamente. Então isso aqui é uma coisa que você não pode errar no tempo da massa. Se você coloca a massa quando ela já está um pouquinho mais durinha, o que acontece? Ela vai endurecer rápido na forma e daí você consegue desenformar essa placa mais rápido e consegue produzir outras placas mais rápido ainda. Então esse aqui é um fator extremamente importante para você levar em consideração aí. Quarto fator que eu considero muito importante de falar aqui para você é com relação às suas formas. E quais são as propriedades que você tem que levar em consideração? Basicamente, o tamanho e a espessura dessa forma. Imagina aí que você vai produzir uma plaquinha de 28 por 28, ou seja, você consegue produzir muitas placas com uma determinada quantidade de massa. Só que agora, pensa aí que você vai fazer um modelo Zeus 50 por 50, que é aquela placa extremamente espessa, uma placa extremamente grossa, que dependendo da quantidade de massa que você tiver aí no balde, você vai conseguir fazer uma única placa. Então isso aí você tem que levar em consideração também. Que placa que você está fazendo? É uma pequenininha, é uma fininha, é uma grandona, é uma mais grossa? Mas mais importante do que o número de placas que você faz é o metro quadrado que você consegue produzir em um único dia de trabalho. Então às vezes você tem uma placa grandona, uma forma grandona, 50 por 50, só que o modelo ali é bem fininho. O que acontece? Você vai conseguir produzir bastante metro quadrado em um único dia de trabalho. Agora se você tem uma forma pequenininha, mas é uma forma gordinha, é uma forma espessa, você já vai conseguir produzir menos placas, ou seja, menos placas não, mais placas, porém menos metro quadrado. Então, não esquece disso. Quinto fator que influencia aí no número de placas que você vai conseguir fazer dentro da sua casa é... Esqueci. Ei, acabei de lembrar aqui. É um modelo da sua forma de gesso 3D, ou seja, é o modelo da placa que você vai vender aí para os seus clientes. Como assim, Rafa, o modelo da placa? Imagina aí que de um lado você tem que fazer uma placa que é o modelo Dunas. Plaquinha super fina, super fácil de fazer, uma plaquinha de 29 por 29, você faz rapidinho, vai pouca massa e o que? Ela não precisa de base niveladora. E agora do outro lado, imagina que você pegou uma encomenda do modelo trapézio, que você tem que colocar em cima de bases niveladoras. Se você não tiver as bases, você vai ter que colocar em cima de madeiras. Aí o que acontece? Essa placa, ela é muito difícil de você desenformar ela, é difícil depois de você transportar, colocar no estoque, é tudo complicado quando é um modelo trapézio. E daí o que acontece? Uma é muito fácil de você fazer, você vai conseguir fazer muito placa em pouco tempo. A outra é uma placa extremamente difícil de você fazer, você vai conseguir fazer menos placas. Então isso aí você tem também que levar em consideração. Por isso que eu não posso chegar aqui e falar pra você vai fazer 1000 placas em um dia de trabalho. Mano, não vai, não dá certo, não é assim que funciona. Depende do modelo que você está trabalhando. Tem modelo que você consegue fazer mais, tem modelo que você consegue fazer menos. E daí o que você tem que fazer? Um modelo você pode vender mais barato e o outro você pode vender mais caro, porque você não consegue fazer a mesma quantidade de placas no mesmo intervalo de tempo. E galera, antes de eu comentar aqui com você o próximo fator, eu quero saber uma coisa. Eu quero saber se você já deixou o seu like nesse vídeo, já se inscreveu nesse canal e se você já ativou o sininho das notificações. Porque o que eu tô percebendo aqui no YouTube? Que a galera não ativa o sininho e os meus inscritos não estão sendo notificados com os vídeos que eu tô produzindo. Então, meu Deus do céu, faz isso aí, deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeo novo aqui no YouTube, você vai ser notificado. E esse canal aqui, como eu já falei pra você, é pra ajudar você a montar um negócio desse que eu tenho aqui em casa, aí dentro da sua casa e vender muita placa aí na sua cidade. Então não perde tempo, faz isso. E agora bora pro último fator antes da gente falar da quantidade de placas que você consegue fazer em um único dia de trabalho.
Sexto fator que eu tenho que comentar aqui com você e que é muito importante para saber a quantidade de placas que você vai fazer em um único dia são os processos produtivos. Como assim processo produtivo, Rafa? O processo produtivo ele está muito relacionado à maneira que você produz as suas placas de gesso 3D. Então, uma maneira que você tem para fazer essas placas é ir lá, bater a massa, encher metade dos moldes, esperar essa massa descansar. Enquanto essa massa descansa, você pega e vem enchendo o restante com uma outra massa. Uma outra forma de você produzir é você encher tudo de uma vez e esperar essa massa secar. Depois que ela secar, você vem, desenforma e daí você repete o processo e continua fazendo as suas placas de gesso 3D. Eu falei aqui com você apenas 2 processos, mas existem muitos processos que você pode desenvolver para fazer as suas placas de gesso 3D. Eu já passei por muitos desses processos até que eu desenvolvi um método que eu tenho hoje para produzir as minhas placas de gesso 3D. Agora que a gente já falou sobre tudo isso aqui que eu comentei com você, eu vou te dar uma ideia geral agora de quantas placas você consegue fazer em um único dia de trabalho aí dentro da sua casa. Então vamos começar aqui tomando como base que você tem uma forminha de gesso 3D. Se você tem uma única forma de gesso 3D, você não vai precisar de muito espaço, você não vai precisar de uma mesa grande, você não vai precisar de basicamente nada. E se você tiver o processo correto, se você souber uma técnica que é como acelerar o processo de endurecimento da massa, você consegue produzir em um único dia de trabalho com uma única forma, mais ou menos umas 100 plaquinhas de gesso. Então 100 placas de gesso, se você pegar e vender cada uma dessas placas por R$3, você consegue fazer R$300 trabalhando um único dia. E isso que eu acabei de falar aqui para você é se você tiver só uma forma de gesso 3D. Com uma forma de gesso 3D e com um método de produção certinho, você consegue fazer essa quantidade de placas. Só que agora imagina que você foi lá, fez essas 100 plaquinhas, trabalhou durante muito tempo aí, conseguiu juntar um dinheiro e começou a reinvestir no seu negócio. Então você foi lá, comprou uma bancada maior, pegou uma mesa maior, você comprou novas formas, novos moldes e agora você tem aí mais ou menos uns 10. Com mais ou menos umas 10 formas de gesso 3D, eu acredito que você consiga fazer em média umas 180, 200 placas em um único dia de trabalho. É lógico que você tem que levar em consideração tudo isso que a gente já comentou aqui, né? Todos esses fatores. Mas se você alinhar, deixar tudo certinho, eu tenho certeza que você consegue fazer de 180 a 200 plaquinhas em um único dia de trabalho. Então, basicamente, funciona da seguinte maneira: você começa a produzir as suas placas, você tá bem ruim aí no sistema de produção, você não tem agilidade, você é meio devagar, você não entende muito bem como dar o ponto na massa, e à medida que você vai fazendo essas placas, que você continua, vai fazendo, vai vendendo, você vai melhorando, e daí você vai reinvestindo, comprando mais formas, comprando mais moldes, aumenta o seu espaço, e daí você vai chegar numa hora que você vai ter mais bancadas para você poder trabalhar. Hoje eu tô aqui basicamente com 2 bancadas, 2 mesas grandes, e eu consigo fazer em média umas 500 placas em um único dia de trabalho. Varia de 450 a 500 placas. É lógico que depende do modelo, como eu falei aqui para você. Mas isso aqui que eu tô falando para você, que hoje eu consigo fazer 450, 500 placas em um único dia, não é para você chegar e desanimar, porque no meu começo eu não conseguia fazer nem 20 placas em um único dia de trabalho. E por que eu não conseguia fazer? Porque eu não tinha quem falasse para mim como produzia da maneira certa. Eu pegava, batia a massa, já ficava uma água aquele negócio, eu catava, jogava desesperadamente na forma, aquele gesso ele não estava incorporado com a água, aquele negócio não endurecia nunca, eu não conseguia desenformar, então acabava que eu perdia muito tempo. E se eu perdia muito tempo, consequentemente eu perdia muito dinheiro também. Galera, então é isso aí, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda tá me ouvindo, porque quando eu já falo esse final, a galera já sai, já pega, já vai embora. E não deixou o like, mano, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeo novo aqui no YouTube, você vai ser notificado, beleza? Meu nome é Rafael Olenk, esse aqui é o Viver de Gesso 3D. Eu vou me despedindo de você por aqui, fica com Deus e até mais. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.